por 30 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. É sempre um prazer vir a esta comissão, a esta casa e a esta comissão, ser recebido sempre de forma tão cordial e aberta para um debate que é sempre muito estimulante e sempre muito produtivo com os senhores senadores. Efetivamente, é a terceira vez que venho na qualidade, desde que assumi as funções de ministro do exterior, na qualidade de ministro, a essa comissão, e é sempre um prazer renovado nos meus constantes contatos com os senhores senadores e com o senhor presidente. Sempre me coloco à disposição e sempre nos falamos bastante para transmitir, entre uma presença e outra, informações que ajudam aos trabalhos dessa comissão. Eu, efetivamente, cheguei essa madrugada de uma viagem de 5 dias a 4 países na África. Foi a segunda viagem, o segundo périplo que fiz à África. Dessa ocasião, dessa feita, eu visitei a República Democrática do Congo, não só a capital como Goma, sede da missão da ONU, da MONUSCO, comandada por um general brasileiro. Eu estive também no Camerun, estive em Cabo Verde e o último ponto foi Senegal, no dia de ontem, voltando à noite. Foi uma visita que posso depois me expandir um pouco mais. Eu queria dizer que esse diálogo, o convite, e sei que é um convite permanente, constante, as portas, sinto aqui a receptividade e as portas abertas, isso é motivo de satisfação e de estímulo para que o Itamaraty continue desenvolvendo suas ações e que tenha um canal de diálogo com o Senado através dessa comissão. Eu queria... sim. Assim? Então, um pouco para cá. Bem, e queria, então, agradecer mais essa oportunidade e queria começar fazendo o registro da consternação pela perda prematura que tivemos. Eu recebi a notícia, enquanto me encontrava na África, da morte do general José Luiz Jamborandi, que comandava a missão da ONU, a MINUSTAH, no Haiti, que desde o início, desde o seu estabelecimento, foi comandada por oficiais brasileiros e por oficiais generais brasileiros. Já mais de 30 mil homens das Forças Armadas brasileiras participaram dessa missão tão importante. Queria deixar o registro, dizer que o Ministério expressou à família e ao Exército o nosso sentimento de pesar por essa perda. Queria dizer que, desde que assumi o Ministério, tive sempre o apoio e as instruções da presidenta Dilma Rousseff para desenvolver uma linha de ação ativa, pragmática e de resultados à frente do Ministério. E tenho tentado seguir essas instruções o mais próximo possível. Eu creio que possa começar o meu relato falando um pouco das visitas da presidenta, de forma um pouco resumida e rápida, porque senão demoraria muito tempo, evidentemente, mas e depois aberto às perguntas dos senhores senadores. Mas eu gostaria de lembrar que até agora, quer dizer, no curso deste ano, até o final do ano, a presidenta terá recebido ou visitado os chefes de Estado e de governo das 4 maiores economias do mundo. Ela esteve com o presidente Obama, ela recebeu o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, e recebeu 2 vezes esse ano o vice-presidente da República da China para a cerimônia de posse e depois para a reunião da COSBAN, da Comissão Mista Bilateral Brasil-China. E recebeu mais recentemente a chanceler Angela Merkel e estará no mês de dezembro no Japão, onde se encontrará com o primeiro-ministro Abe. Eu creio que esse conjunto de encontros de alto nível mostram o interesse e mostram a preocupação em justamente deixar clara a presença do Brasil junto aos principais países, às principais economias e abrir novos mercados para o Brasil neste momento, abrir ou manter os novos mercados nesse momento de grande turbulência na economia mundial. Com relação aos Estados Unidos, eu gostaria de dizer
que a viagem foi extremamente bem sucedida. As relações bilaterais são as mais antigas e sólidas possíveis. Os Estados Unidos, foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Já são tantos os investimentos bilaterais brasileiros dos Estados Unidos e muito maiores americanos no Brasil, a troca de visitas de chefes de Estado, todo o conjunto, o acervo da relação bilateral é enorme, é muito grande. E sempre uma visita presidencial é a ocasião de novas iniciativas e, às vezes, até cobradas, como foi também no caso pela imprensa, no caso da visita da chanceler Merkel, onde também a situação é muito parecida. Mas só para dar uma ideia dessa densidade, já houve 17 visitas de chefes de Estado brasileiros aos Estados Unidos e 14 visitas de chefes de Estado americanos ao Brasil, começando a primeira em 1928 do presidente Hoover e daí para diante. Praticamente todos os presidentes americanos estiveram, deste período em diante, estiveram no Brasil. Isso mostra a densidade. Os investimentos bilaterais são enormes. O estoque de investimento americano no Brasil é algo em torno de 125 bilhões de dólares e os investimentos brasileiros, sobretudo recentemente, nos últimos 10 anos, cresceu exponencialmente, estando na casa dos 20 bilhões, um pouco acima dos 20 bilhões de dólares, em setores muito importantes e que geram também um movimento econômico muito importante nos Estados Unidos e ajudam a manter uma quantidade gigantesca de empregos. Mais de 100 mil empregos na economia americana são mantidos por investimentos brasileiros, seja pela aquisição, seja pela instalação de novos investimentos. Nessa viagem específica, ficaram acertados colaborações e cooperações mais amplas na área educacional, científica, tecnológica e da inovação, em vários aspectos. Também foi acertado uma fase nova e mais abrangente do programa Ciências Sem Fronteiras. Eu gostaria de dizer que até hoje são 32 mil estudantes brasileiros que já passaram pelas universidades americanas no âmbito desse programa, e eu posso dizer isso porque testemunhei, era embaixador em Washington quando foi criado o programa e quando começaram os primeiros alunos a chegar. E o sucesso desse programa é excepcional, criando inclusive oportunidades de formação de mão de obra, não só a formação universitária, mas formação de mão de obra, porque este programa prevê os estágios de verão, no período de verão, em empresas afins com as áreas dos estudos de cada um dos alunos. Também esse programa prevê um aspecto muito interessante, que é o da vinda ao Brasil por até 4 semestres, que não necessitam ser necessariamente simultâneos, de pesquisadores americanos para desenvolver pesquisas na área científica e tecnológica com universidades brasileiras, o que tem um efeito multiplicador importantíssimo, tão grande quanto esse número tão importante de alunos que passaram pelas universidades americanas. Foi acertado também, como resultado da visita da presidenta, a abertura da carne bovina in natura para os Estados Unidos. Já foram identificados num esforço e num trabalho conjunto do Ministério da Agricultura com Itamaraty, através da Embaixada em Washington. Eu também participei até fins do ano passado nessas negociações e nos contatos constantes que tivemos com o Departamento de Agricultura, com o próprio secretário de Agricultura. Então, creio que isso é uma conquista importante e que dá um selo de qualidade, sem dúvida, à exportação brasileira de carne bovina. Foram assinados uma série de memorandos de entendimento para promover a cooperação em educação e profissionalizantes, como eu mencionei, e também foi aprovada uma declaração conjunta dos dois chefes de Estado com relação a uma posição, um acerto de posições para chegarmos em dezembro, no início de dezembro, na COP21, com uma série de pontos assentados em comum. Da mesma forma, a visita, e mencionei, dos dois líderes chineses, o primeiro-ministro e o vice-presidente, também foi um momento muito importante da nossa política externa.
foram assinados e foram anunciados investimentos da ordem de 50 bilhões de dólares em fundos que serão criados, estão sendo criados e alguns já implementados entre o Brasil, fundos bilaterais de investimento. Uma parcela desses recursos está sendo dirigida para os estudos de pré-viabilidade e depois a execução do projeto de uma interligação ferroviária entre o Brasil e o Pacífico, e o Peru, mais especificamente, que, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa importante que reduzirá em muito o frete, o custo do frete e o tempo do transporte de mercadorias brasileiras, sobretudo de commodities agrícolas do centro-oeste brasileiro, que chegarão mais rapidamente ao Pacífico e serão escoadas para os mercados da Ásia. A relação do Brasil com a China cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos. Para dar uma ideia, há 10 anos o comércio bilateral era da ordem de 4 bilhões de dólares. E em 2014 nós fechamos com 78 bilhões de dólares, o que é um volume expressivo, é o nosso primeiro parceiro comercial bilateral. E os esforços todos foram feitos no sentido de enfrentar o grande desafio da diversificação das exportações brasileiras. Evidentemente que elas estão concentradas em minério de ferro, soja, petróleo, em commodities em geral, mas há um grande esforço de ambos os lados também no sentido de ampliar essa gama de produtos para outras áreas em que já haja mais valor agregado. Há também, evidentemente, a parte da participação da Embraer no mercado chinês, já foram muitas aeronaves vendidas, mas só a aeronave não é suficiente para que tenhamos um comércio com maior valor agregado. É evidente que é muito importante e é um produto, é um item de elevado valor agregado, mas não pode ser o único. Nós estamos também desenvolvendo grandes esforços no sentido de produtos do agronegócio. Creio que haverá aí uma ampla gama de iniciativas que estão sendo implementadas e que permitirão chegarmos a um comércio maior e também equilibrado. Ele é até a nosso favor, porque nós temos um importante superávit, mas com um componente de valor agregado mais importante. A chanceler alemã Angela Merkel, visitou o Brasil, como os senhores sabem, nos dias 19 e 20, e foi a primeira reunião do mecanismo de consultas de alto nível entre governos. Ela veio com 8 ministros, 4 vice-ministros, e teve uma série de encontros. Teve um primeiro jantar com as 2 delegações oficiais, com a presidenta e com a delegação brasileira, uma série de entrevistas bilaterais no dia seguinte entre os ministros alemães com seus homólogos brasileiros e, posteriormente, uma reunião das 2 chefes de governo e de Estado e depois uma reunião ampliada, e tudo culminando com um almoço de encerramento no Ministério das Relações Exteriores. Além disso, houve também um fórum empresarial bilateral. A presidenta Dilma recebeu, na véspera da chegada da chanceler Merkel, um grupo de entre 15 e 20 grandes empresários brasileiros nas áreas mais variadas, com interesses específicos na Alemanha, no mercado alemão. Eu participei, junto com o ministro Armando Monteiro, desse primeiro encontro, que foi uma espécie de preparação para os encontros que se seguiram, da mesma forma que a chanceler Merkel, no primeiro dia de sua visita, se reuniu com 10 empresários alemães que têm grande interesse no mercado brasileiro. Nós tratamos de uma série de temas os mais variados. Também tratamos e aprovamos uma declaração sobre clima para a COP21, e isso foi feito também com a China, quer dizer, com os 3 grandes atores, China, Alemanha e Estados Unidos, as 3 grandes economias que têm um papel, uma participação importante na economia mundial. Nós fizemos uma declaração de clima em que assenta bases comuns
para uma atuação na reunião da COP21. Isso não quer dizer que haja um acordo absoluto, mas são bases comuns para uma negociação. Gostaria ainda de mencionar que, com relação à visita da presidenta Merkel, examinamos investimentos também em várias outras áreas. Agora, é um dado interessantíssimo que se aplica também à relação com os Estados Unidos, que é uma relação tão intensa e tão antiga que já há uma relação tão profunda na área econômica que a nossa criatividade e o nosso empenho tem gerado resultados. Mas só para dar uma ideia, o que já há, o patrimônio que já existe de relações econômicas é impressionante. Existem 1.600 empresas alemãs instaladas no Brasil. O nosso comércio é importantíssimo, é altíssimo, os investimentos são enormes, o grande interesse da Alemanha por investimentos no Brasil e por relações mais intensas com o Brasil é evidente. E nós temos também relações muito antigas com a Alemanha, que datam em torno de 1830, quando as cidades da Liga Hanseática reconheceram a independência do Brasil. Gostaria ainda de me referir à próxima visita da presidenta Dilma Rousseff ao Japão, que está acertada para o mês de dezembro. O Japão também, esse ano, comemoramos 120 anos de relações diplomáticas e receberemos a visita do príncipe herdeiro Akishino, do Japão, que virá ao Brasil numa longa viagem de uma semana, vai visitar uma série de estados brasileiros, de cidades onde há uma presença da imigração japonesa muito grande nessa celebração. Mas a presidenta estará com o primeiro-ministro Abe no Japão em dezembro. Da mesma forma, visitará também o Vietnã logo após a visita ao Japão. Outro dado importante da nossa execução da política externa foi a visita também esse ano, em abril, da presidente da Coreia, que esteve aqui. A Coreia, como os senhores sabem, também é um grande polo de inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, lograram um avanço enorme. E com vários desses países, e especificamente com o México, onde a presidenta esteve, foram avançados uma série de entendimentos na área econômico-comercial também. Primeiro, firmamos um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que é um modelo novo, elaborado num trabalho conjunto de um grupo de trabalho interministerial, em que redigimos um novo modelo de acordos de facilitação de investimento que, inclusive, superam as dificuldades que existiram no passado e que essas dificuldades não permitiram a aprovação legislativa nas duas casas do Parlamento brasileiro dos acordos anteriores em que haviam cláusulas que foram consideradas prejudiciais ao capital nacional, que favoreciam, beneficiavam o capital estrangeiro e que, portanto, não tiveram aprovação. Esses acordos têm sido negociados com vários outros países também, negociamos já com o México, já assinamos também com Angola e com Moçambique, países em que temos grandes interesses comerciais e grandes investimentos, e estamos negociando com outros países, inclusive com o Vietnã. Isso também é um esforço conjunto do Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Indústria e Comércio, com quem trabalhamos muito proximamente nessa execução de uma política externa de resultados comerciais. Com relação à América do Sul, eu rapidamente poderia me referir à questão da cúpula do Mercosul, que se realizou em Brasília no mês de julho, que foi muito exitosa. Eu acho que nós mantivemos o espírito do Mercosul com a renovação do FOSEM, do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que é um instrumento fundamental e indispensável para
que as assimetrias dentro do Mercosul sejam superadas e que criem possibilidades que os países possam trabalhar juntos e buscar novos mercados juntos. Com relação... Bom, além disso, também devo registrar com satisfação os avanços na área social do Mercosul, com as declarações sociolaborais e com o Mercosul Social, mas eu gostaria de me referir a um aspecto que creio que é muito importante, que foi mencionado agora pelos senhores senadores e pelo presidente quando conversamos sobre essa visita, que é a questão da negociação Mercosul-União Europeia. A presidência brasileira do Mercosul, no primeiro semestre desse ano, se empenhou muito no avanço dessas negociações e logramos, até o fim da presidência brasileira, retomar o diálogo com a União Europeia, quando houve a cúpula CELAC União Europeia em Bruxelas, a qual compareceu a presidenta Dilma, e numa reunião ministerial Mercosul-União Europeia, acertamos que retomaríamos as negociações concretas do acordo comercial Mercosul-União Europeia no último trimestre desse ano e que retomaríamos os trabalhos que estávamos fazendo intrazonas, trabalhos dentro da União Europeia e dentro do Mercosul de compatibilização das ofertas individuais de cada país. Havia um compromisso de que essas ofertas, sobretudo de parte do Mercosul, deveriam ser superiores aos níveis alcançados quando houve a interrupção das negociações por volta de 2005 e que estariam entre os pontos de oferta que tínhamos ficado entre 2005, no momento da suspensão das negociações, e 2010, quando voltamos a conversar sobre uma possível retomada da negociação. Nós estamos trabalhando intensamente com os parceiros do Mercosul. O Mercosul irá, unido, apresentar essas ofertas. A oferta está, a nível nacional, está concluída e está praticamente, eu diria que a 99,5% concluída no nível do Mercosul. Tem havido intensas reuniões no primeiro semestre aqui no Brasil e a partir da cúpula do Mercosul, quando passamos a presidência pro tempore para o Paraguai, essas reuniões têm se realizado no Paraguai. E agora, em fins de setembro, talvez início de outubro, haverá uma reunião técnica entre o Mercosul e a União Europeia para se estabelecer, então, as bases para a reunião do último trimestre, imagino eu que seja alguma coisa em fins de outubro, início de novembro, para a troca efetiva das ofertas. Essas ofertas, evidentemente, têm que ser, e é um teste para os dois lados, têm que ser aceitas pelos dois lados. No nosso lado, ser aceita quer dizer que haja uma abertura europeia para a agricultura. Nós não podemos, evidentemente, fazer um acordo em que a agricultura brasileira não seja contemplada com acesso ao mercado europeu e que a União Europeia nos peça ainda maiores esforços na área de produtos industrializados. Tem que haver um equilíbrio que satisfaça aos dois lados. Com relação a esse acordo, eu devo dizer que a presidenta Dilma ouviu da chanceler Merkel todo o apoio e todo o entusiasmo da Alemanha nos foi manifestado nesse tipo de negociação. A União Europeia negocia em bloco e, obviamente, a voz alemã é importante, mas é uma das vozes. E nós estamos confiantes de que vamos poder chegar a essa reunião do final do ano com os pré-requisitos de cada lado cumpridos e que a União Europeia esteja também, como conjunto, em condições de chegar nessa mesma situação e de fazer a troca de ofertas. Isso não quer dizer que o acordo vai ser concluído no final do ano. É o início. Exatamente, é o início. E é um acordo complexo, difícil. E vai haver uma longa negociação ainda. Se fosse fácil, a negociação União Europeia e Estados Unidos já estaria concluída há muito tempo. E não é o caso. Há grandes dificuldades e grandes dúvidas. Muita gente tem dúvida que se chegará
algum tipo de acordo, porque, sobretudo com relação aos Estados Unidos e União Europeia, já não é mais uma negociação de tarifa, é uma negociação de regras e de normas, porque as tarifas já são bastante reduzidas e bastante baixas. Ainda nesse aspecto, eu gostaria de fazer menção às negociações da rodada Doha da OMC, da Organização Mundial de Comércio. Nós temos um desafio, que é chegar ao final do ano e poder, na reunião de Nairobi de dezembro, poder concluir essa negociação. Os sinais são controversos, os países industrializados continuam exigindo um nível de abertura da agricultura dos países em desenvolvimento, dos países emergentes, que é alto e considerado alto por vários atores. O Brasil tem tido um papel de bastante equilíbrio e bastante presença. O Brasil é, sem dúvida, um interlocutor e um ator importantíssimo nessa negociação, e assim o foi desde o início, desde o velho GATT, criado logo depois da guerra. O Brasil tem um papel e tem uma voz muito ativa. E estamos ainda num processo negociador. Agora, em princípios de outubro, há uma reunião ministerial. Aqui é uma chamada mini-ministerial, em que são convocados alguns dos países, são convidados alguns dos principais atores na área, uma reunião bem reduzida, e que nós estaremos presentes também. Com relação à América do Sul, eu diria rapidamente, para não tomar muito tempo dos senhores, que a presidenta também deve viajar à Colômbia em outubro próximo, a convite do presidente Santos. Devemos aí concluir o acordo, esperamos que se possa concluir, estamos em negociação o acordo de cooperação e facilitação de investimentos, e também estamos fazendo um trabalho de aprofundar e ampliar a cobertura do acordo bilateral que temos Brasil-Colômbia no âmbito da ALAD. É um acordo, o Mercosul permite, em alguns casos, que se tenha negociações, em casos de acordos preexistentes ou que já estavam em negociação, que se possa seguir em velocidades diferentes. Isso é o que o Brasil tem feito em alguns casos. O nosso comércio, por exemplo, com o Chile já está totalmente desgravado, e até 2019, com o Peru, e esperamos que agora com a Colômbia também, assim esteja. O presidente do Peru deverá visitar o Brasil proximamente, a data ainda está sendo fixada pela via diplomática, e, evidentemente, eu poderia me estender muito, falar sobre as negociações externas do Mercosul com outros países, mas creio que possa também enviar aos senhores, se for do interesse, por escrito, para que não ocupe tanta parte dessa nossa conversa de hoje. Com relação, ainda gostaria de falar rapidamente com relação aos BRICS. Houve a reunião a cúpula dos BRICS na Rússia, na cidade de Ufá, recentemente, em julho, e foi uma reunião muito importante, porque foi a ratificação e a instalação do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que tem um capital de 100 bilhões de dólares, e também do acordo, do arranjo contingente de reservas, que também tem uma previsão de 100 bilhões de dólares. Ambos mecanismos importantíssimos. O novo Banco de Desenvolvimento é aberto também à participação de países não membros dos BRICS. Será um banco destinado ao financiamento de projetos de desenvolvimento de infraestrutura, e o acordo contingente de reservas é entre os países do BRIC, justamente para ser uma espécie de pequeno fundo monetário, uma rede de proteção, de segurança dos países membros, para que, em casos de dificuldade de balanço de pagamento, possa haver recurso a esse grande volume de recursos, que são 100 bilhões de dólares, e em que a contribuição é feita diferentemente. Não é como no banco, que todos têm o mesmo capital, todos têm uma parcela idêntica do capital. No caso do arranjo contingente de reservas, há uma
uma parcela maior. Pois é, já foi aprovado e, inclusive, foi excelente. Agradeço a forma célere com que foi aprovado pelo Legislativo. A presidenta pôde comunicar, na ocasião, que já estavam cumpridos todos os requisitos do trâmite legislativo. Na volta de Ufá, a presidenta esteve também na Itália, com o presidente da Itália e com o primeiro-ministro Renzi, em que também tratamos da questão de todos os acordos bilaterais, da importantíssima presença da Itália no Brasil, não só do ponto de vista da sociedade, da contribuição feita à sociedade brasileira, mas também de todos os investimentos. Bom, há tantos outros temas, como a cúpula do G20, que acontecerá na Turquia, a COP21, em que a presença do Brasil é importante, fundamental, e que há uma grande expectativa na conclusão de uma nova convenção do clima. O Brasil tem feito um enorme exercício diplomático de concertação com outros países. Estamos trabalhando intensamente na elaboração, absolutamente dentro dos prazos, da contribuição brasileira que será apresentada segundo os prazos estabelecidos pelas Nações Unidas até outubro. E esse esforço tem sido feito, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, como não podia deixar de ser, mas com a participação de todos os ministérios envolvidos, os Ministérios das Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Fazenda, Planejamento, Sociedade Civil, com o Legislativo, com todas as áreas, para se construir uma posição de consenso. Eu, de minha parte, tenho, nas minhas viagens, nos meus encontros bilaterais, mantido, me atenho às instruções que recebi da senhora Presidente da República e tenho feito um grande esforço para levar a presença do Brasil e reafirmar a presença do Brasil em duas regiões que são fundamentais para a nossa atuação, que é a América Latina e a América do Sul e a África. Eu volto agora desse segundo périplo, já estive no primeiro em Angola, Gana, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Agora acabei de estar, como mencionei, na República Democrática do Congo, Camerun, Cabo Verde e Senegal. Tenho ainda mais uma missão esse ano que deve englobar mais 4 países da África subsaárica, e além de também mais 2 do Magrebe. E em todos eles constato uma grande abertura com relação ao Brasil. Todos têm uma grande demanda, querem o Brasil, querem a presença do Brasil. Se sentem, todos esses países da costa atlântica da África se sentem muito identificados com o Brasil, e onde a presença brasileira já é enorme, já é muito grande. A presença brasileira é enorme não só na formação de recursos humanos. Para dar uma ideia, Cabo Verde, que é um país pequeno em termos de população, tem 3.500 alunos que nos últimos 10 anos cursaram universidades, a graduação ou pós-graduação no Brasil. Quase um grande número das altas autoridades, ministros de Estado e primeiros ministros que já ocuparam e desempenharam dessas funções, têm sua formação feita no Brasil nas mais diferentes áreas. Há uma grande abertura também não só em Cabo Verde, não só os países de língua portuguesa, mas em todos os outros países. Eu, na próxima semana, devo ir ao Irã. Tenho um convite do governo iraniano para uma visita bilateral, momento em que vamos tratar, em que há essa retomada, há um grande número de visitas que se voluntariam ao Irã, e eu acho que foi uma coisa muito honrosa, não podia deixar de atender, porque no nosso caso foi um convite. O Brasil tem uma relação importante e tivemos uma relação comercial importantíssima, que sofreu uma queda de quase 50% nos últimos anos, em consequência das sanções unilaterais americanas e da União Europeia, que nos afetou em muito. Eu acho que há um momento de retomada dos esforços e, sobretudo, para nós é importantíssimo, nesse momento, voltarmos aos níveis anteriores. Finalmente, com relação à América do Sul, eu diria, poderia mencionar ainda a viagem que fiz à França, o contato que tive com o meu homólogo, o ministro Laurent Fabius, e também na OCDE, em que assinamos um protocolo de uma aproximação mais
mais intensa para examinarmos as perspectivas, o que pode nos oferecer a OCDE. Mas eu gostaria, então, de falar rapidamente da nossa relação com os países da Unasul e, especificamente, o caso da Venezuela, que foi levantado pelos senhores. A questão, senhor presidente, das eleições da Venezuela, a última vez que estive aqui, não haviam sido convocadas ainda. Agora já o foram, dia 6 de dezembro. Continuamos a trabalhar no projeto de uma missão de acompanhamento. Essa missão está sendo negociada. A presidência pro tempore da Unasul cabe ao Uruguai, e o Uruguai, nessa condição, está negociando os termos de referência da missão. Isso tudo tem que ser negociado, qual vai ser a conformação da missão, quantos membros por país, a que terão acesso, o que virão, o que farão, quando chegarão, mas tudo, até o momento, nos leva a crer que tudo que me foi adiantado, não só a mim, mas também a chanceler da Colômbia, ao chanceler do Equador, que todas as condições se mantêm, todas as manifestações de que o governo venezuelano recebe de bom grado essa missão da Unasul. Nós estamos examinando. O processo já está em curso, a candidatura já impugnadas, uma série de já houve acontecendo, e se nós esperarmos chegar na véspera das eleições, haverá uma frustração total. Essa é a nossa inquietação em relação a isso, né? E eu acho que o nosso apelo é que o governo brasileiro impulsione esse processo, porque senão nós vamos ficar nessa negociação de termos de referência eternizando, porque é evidente uma vontade do governo Maduro, qualquer tipo de observação, né? E finalmente podemos chegar lá na véspera das eleições e não vamos poder exercer um papel que eu penso que é dever do Brasil exercer. Essa é a minha observação. Agradeço ao senhor o seu comentário, mas queria dizer justamente que essa também é a nossa intenção, e acredito eu, do governo venezuelano, porque estamos negociando esse protocolo entre a Unasul e a Venezuela que vai dar, então, as bases para essa missão. Agora, devo dizer que já houve uma missão, porque houve eleições prévias na Venezuela, pela legislação venezuelana, e acho que me referi a isso da última vez que estive. As prévias podem ou não podem realizar-se, depende da decisão dos partidos. E podem se realizar em alguns dos departamentos, dos distritos eleitorais, ou em todos. O governo realizou prévias em todos, a oposição, se não me engano, em 15 estados ou distritos, eu não sei exatamente, não tenho o detalhe, se são distritos eleitorais que correspondam a estados ou como é, mas foi realizado. E, inclusive, eu me referi a isso da última vez, que aqui estive, que o fato da oposição ter aceito a organização de suas prévias pelas autoridades eleitorais era um sinal, para mim, muito positivo, auspicioso, porque mostrava, sem dúvida, é uma manifestação de aceitação, que eles podiam, não estavam obrigados a fazê-lo, é uma aceitação de uma instituição do governo, é um poder, a Comissão Eleitoral é um dos 5 poderes do Estado venezuelano, e eu tomei como um fato positivo, auspicioso. Essas eleições já se realizaram, houve uma missão da Unasul, uma missão técnica, o Tribunal Superior Eleitoral enviou representantes, e nós esperamos agora, as eleições são em 6 de dezembro, nós estamos negociando, não sei com que prazo será, mas sendo pelo menos de 1 mês e meio ou 2 meses de antecedência. A manifestação que eu tive das autoridades venezuelanas é que eles queriam exatamente uma missão que chegasse a tempo de examinar e que não fosse uma coisa de último momento. Então, eu creio que esse aspecto está bem encaminhado. Eu tenho tido constantes contatos com o governo venezuelano, com a minha colega ministra das Relações Exteriores, Delcy Rodrigues, e com os outros ministros das Relações Exteriores sul-americanos, membros todos da Unasul, constantes. Hoje mesmo, antes de vir aqui, já falei 2 vezes com a ministra Delcy Rodrigues, que encontra
na China, falei com o ministro do Exterior do Uruguai, Rodolfo Ninoboa, e falei com o da Argentina também, o ministro Timmerman, e tentei falar, mas pela diferença de fuso horário não foi possível alcançar, porque a Colômbia está 2 horas atrás, com a ministra do Exterior da Colômbia, com quem pretendo falar agora, para continuar justamente nessas iniciativas nossas, mas também com o apoio da Unasul, de não só apoiar as eleições, mas também com todo o diálogo que existe da Unasul com o governo venezuelano através da Comissão de Ministros do Exterior dos 3 países. Os sinais que temos são positivos. A Unasul não é um tribunal que vai julgar o país. A Unasul está lá para promover o entendimento, para aproximar as partes e criar um clima de descompressão que possa levar à realização das eleições que todos reconhecem que é fundamental, é indispensável para a normalização da vida nacional, inclusive para a implementação de um programa econômico sólido, robusto, que possa solucionar os problemas. Manifestamos em todas as ocasiões de que o governo brasileiro, a Unasul e particularmente o governo brasileiro, deseja participar desse esforço e, sobretudo, resguardar as instituições e a ordem constitucional, que isso é fundamental. Os sinais são positivos, todos estão muito empenhados, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos os países querem contribuir e o Brasil tem, evidentemente, um papel importante e eu tenho tentado me desempenhar dessa forma de promover um entendimento e cada vez mais uma discussão dos assuntos. Esses meus telefonemas, inclusive feitos ainda da África, com grande dificuldade de comunicação e de fuso horário, eram no sentido de realizarmos um esforço maior para a conclusão desse acordo que vai dar as bases para a missão de acompanhamento e de uma reunião prévia que possamos examinar bem esses temas. Eu sei que já abusei do tempo, senhor presidente, mas queria então me desculpar e encerrar dessa forma. Queria fazer uma menção rapidamente a um feito importantíssimo. Esse ano, em novembro, comemoramos 30 anos da Declaração de Iguaçu, que se realizou na cidade de Foz do Iguaçu, num encontro histórico entre o presidente Sarney Acho que temos aqui e o presidente Alfonsin. Queremos comemorar esse feito histórico, porque esse feito foi o que marcou, depois do retorno à democracia nos 2 países, a aproximação entre Brasil e Argentina, que desmontou os espíritos, que desmontou toda a retórica de rivalidade que havia entre os 2 países e que abriu portas para uma série de programas de integração, de cooperação e que também foi uma semente do Mercosul e que nos levou a uma distensão de todo o clima que havia no sul do nosso continente. Desculpa, muito obrigado. Desde a colônia, sem dúvida. Muito obrigado.